Bem-vindos ao mais um MD Time e hoje falaremos da Richard Mille. Essa marca que foi fundada em 2001, na verdade tinha começado a mexer os pauzinhos em 1999. Ela foi fundada em Les Bruyères, na Suíça, mas por um francês extremamente visionário, o Richard Mille, que conseguiu entender que queria relógios disruptivos, marcantes e de materiais inusitados. Então, seu primeiro modelo foi o RM001 Tourbillon e ele lançou na Baselworld neste ano de 2001 e carregava toda a audácia, toda a sua proposta de realmente colocar as máquinas de corrida no seu pulso. Com um visual extremamente arrojado e os preços já na casa dos 6 dígitos naquela época, lançaram então o RM001 Tourbillon. O RM001 foi concebido em laboratório, com técnica e um visual, uma arquitetura sem aro na caixa e um movimento integrado, o que revolucionou pela sua robustez e a manutenção. Relógios feitos realmente manualmente, artesanalmente, e o Richard Mille chegou a jogar o relógio no chão na Baselworld para demonstrar toda a sua resistência, reforçando assim a sua inovação desde o princípio. A produção daquele foi limitada a 80 unidades e pelo valor estimado em 135 mil dólares, mostrando exatamente como era a estratégia de exclusividade e com um preço elevado. Então, o relógio Richard Mille já foi fundado com essa intenção. Pouquíssimas unidades e a filosofia central era unir a tecnologia, materiais de ponta e a estética radical, inspirado muito na Fórmula 1 e na aviação. O uso pioneiro por materiais como titânio grau 5 ou uma liga de alumínio e lítio muito usado na indústria aeronáutica, ou até o carbono TPT, ou feitos todo em safira laminada, são exemplos de materiais utilizados com o propósito de ser vanguarda no uso de materiais inovadores. E as novas complicações também, ou funcionalidades como o rotor de geometria variável, o rotor desengatável e também o sensor de força G, além, é claro, dos movimentos esqueletizados, que são bem marcantes nesse relógio, trazem todo esse perfume ao olhar e entender que é sim um Richard Mille. Outro ponto interessante da marca é a precisão excepcional. O RM031 possui um escapamento de alta frequência, com variação de apenas 30 segundos por mês e é limitado a únicas 10 peças. A inovação máxima do design fino, recordistas do super fino como o RMUP01, ele possui apenas 1,75 mm de espessura e ele foi feito em parceria com a Ferrari, que chegou a um preço estimado de 2 milhões de dólares. Um relógio extremamente fino, quiçá o mais fino do mundo. E modelos com a caixa de safira, como eu havia dito, como o RM056, deixando o relógio totalmente transparente, além de ser esqueletizado, dá esse toque futurista e esse desafio por inovação que a marca sempre procura. Outra coisa muito interessante para manter esse alto valor e realmente o entendimento de que os relógios custam e valem tudo isso é a produção extremamente restrita, apenas pouquíssimos milhares de unidades ao ano. Eles produzem em torno de 1000 unidades ao ano. Olha um parênteses aqui. Falando da Rolex, por exemplo, produz em torno de 1 milhão de unidades ao ano e ainda assim a demanda falta, ou seja, há mais pessoas querendo o relógio do que eles conseguem produzir. Então, uma das estratégias para manter o alto valor da Richard Mille é uma produção limitada sempre nos seus relógios, com a baixíssima produção de em torno de 1000 unidades por ano. Outra coisa interessante é realmente o uso dos materiais, que são caros e de difícil trabalho, uma mão de obra extremamente artesanal, extremamente especializada, isso eleva ainda mais o custo de produção. Escassez planejada, já falei para vocês que é a produção limitada e modelos limitados apenas sob encomenda a celebridades, atletas. Isso impulsiona ainda mais o mercado secundário, ou seja, aquele modelo que eu falei que tinha 10 unidades, se você queria comprar e não conseguiu, você concorda que se estiver vendendo no mercado secundário, você vai pagar o preço que desejar. Outro ponto que eleva os preços da marca é ligar a imagem de atletas ou influenciadores, celebridades ao luxo, colocando assim os relógios nos pulsos de Rafael Nadal, Felipe Massa, Jay-Z,
como tantos outros, transformaram assim os relógios em um símbolo de status e inovação. Além disso, o marketing é extremamente disruptivo da marca, ele tem um visual icônico que desafia as estéticas tradicionais da autorrelojoaria, criando uma aura única. Há pessoas que gostam, há aqueles que não gostam. Tem gente que fala, eu gosto de relógio conservador, como um Patek Philippe, mas como eu vi um exemplo de um grande entendedor de relógio, é comparar um Patek com Rolls Royce e um RM com uma Lamborghini. São duas tecnologias diferentes, mas empregadas em produtos extremamente desejados. De fato, a Richard Mille redefiniu os conceitos de luxo na relojoaria. Não se trata apenas de ver as horas, mas de exibir arte, tecnologia, ousadia em cada segundo. De fato, a Richard Mille tem relógios que custam hoje a partir de R$500 mil a 10 milhões, 15 milhões. E justifica tudo isso? Não pode ser de qualquer. Tem que pensar bem pra ver se não, né? Tem muitas pessoas que falam, eu não usaria de jeito nenhum, é muito grande. Apesar de ser muito grande, é muito leve. O relógio do Rafael Nadal, por exemplo, com 27 gramas apenas, apesar de ter todo aquele tamanho. Então demonstra a grande tecnologia empregada, o processo manufaturado em que cada maquinário é necessário ser mudado, muitas vezes por causa de uma pecinha diferente da outra. Não há uma padronagem na produção, o que garante realmente esse toque ainda mais exclusivo de cada relógio. E aí, justifica tudo isso? Você pagaria valores milionários em um relógio? E neste relógio específico, que tem essa configuração, trazendo não só a tecnologia relojoeira, mas também a tecnologia de carros de corrida para o seu pulso. O que você acha da RM? Escreve aí nos comentários, me diz o que você achou sobre esse vídeo também. E se você quer ouvir sobre uma outra marca, diz pra mim que vai ser um prazer estudar um pouquinho para falar sobre ela para vocês. Eu tô aqui no meu pulso, não com um RM, mas um TH Steel, uma marca muito legal, e esse aqui é do Emerson Fittipaldi, que é um relógio que também tem essa sinergia com velocidade, com os carros de corrida, que foi a inspiração para Richard Mille montar os seus primeiros relógios, e aquele encontro fenomenal com Felipe Massa, que conseguiu hypar a marca para valores estratosféricos de 8 dígitos. E aí? Você acha que vale? Você acha que realmente o Richard Mille justifica esse valor? Se toda essa tecnologia, se todo o material empregado, se toda essa curadoria e exclusividade a pouquíssimas unidades, valem a pena investir esse valor? Diz pra mim aí no comentário, diz pra mim o que você achou sobre esse vídeo da RM, e se tiver uma outra opinião, um outro tema que possamos falar aqui também no M-Detail, para essa novela da relojoaria toda sexta-feira, vai ser um prazer te ouvir. Muito obrigado por assistir mais um programa, pois como eu sempre falo, o seu tempo é precioso. Até o próximo M-Detail.